Ela é repórter com experiência consolidada no setor de serviços de informação. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, é mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em notícias de última hora, jornalismo, relações com a mídia, revistas e jornais, combina prática jornalística e visão analítica, contribuindo para a cobertura relevante, real e precisa. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Carolina Guerra. Carol! Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado, querida, por você ter vindo aqui. Obrigada a vocês. Obrigado por ceder um tempinho Uma aí da honra sua voltar aqui no agenda, Mackenzie. que você não volta há... Acho que pelo menos uns 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Nesse prédio, no Mackenzie. No Mackenzie, de forma geral, você é vizinha do bairro, Sim, né? Acaba aí chegando veio. com mais tranquilidade. Por que você escolheu fazer jornalismo? Eu acho que eu sempre soube que eu trabalharia com alguma coisa de comunicação. Sempre gostei muito de ler, de escrever. E sempre fui muito curiosa, atrás de histórias e tal. Então, acho que quando eu prestei vestibular, eu estava bem certa que era isso, sabe? Já no ensino médio você escrevia? Já escrevia muito. Sempre gostei muito de arte, eu fazia teatro também. Então, gostava, acho que mais de ler. Escrever um pouco de... Arriscava um pouco de poesia. Então, era esse tipo de adolescente, sabe? Você faz parte da 5ª turma, depois você trancou e terminou com outra turma, mas era bem o início do curso aqui. Você pensou nessa possibilidade de outros lugares, além do Mackenzie, para fazer vestibular? Não pensei, na verdade. Eu acho que até prestei em outros lugares, mas eu meio que sabia que eu vinha para cá. Eu também fiz colegial aqui, então Explicar para as pessoas o que é o colegial. É verdade. O ensino médio. Hoje o ensino médio. Então eu já tinha feito o primeiro ano, o segundo e o terceiro do ensino médio aqui. E aí quando chegou a hora de prestar o vestibular mesmo, que é uma fase difícil, né? Que aí você tem que acertar o pé e colocar onde é que você realmente quer mais ou menos direcionar a tua vida. Eu já sabia que eu queria... Eu fiquei feliz de estar aqui de novo, sabe? O que você acha que você conseguiu aproveitar da sua formação acadêmica? Eu leio muito, porque o jornalismo pode ter mudado, as tecnologias podem ter chegado, mas a questão é que a apuração não muda, o espírito de apuração, isso é o mesmo, isso eu aprendi aqui, e isso quando eu virei correspondente, quando eu fui trabalhar em agências internacionais, era a mesma fórmula. Então eu não cheguei não sabendo fazer jornalismo junto com os colegas internacionais. Isso não muda, a tecnologia tem que ter vindo para ajudar a sua apuração, ajudar às vezes a sua checagem, às vezes o jeito de escrever, mas ela tem que ser sua aliada, ela não pode ser sua inimiga, de uma certa forma. Quando você chegou aqui, você tinha algo específico ou vamos ver o que tem, depois eu vou me especializar? Eu cheguei no vamos ver o que tem. Estudar para... Eu já tinha uma facilidade para escrever, então talvez o impresso seria onde eu iria mesmo. Então ali eu comecei, e foi isso mesmo, daí eu comecei a trabalhar no jornal de bairro, que é muito gostoso, né? Você vê aprendizado, né? Então eu comecei no jornalismo que já era antigo, né? Que era o do bairro, né? Que era um senhorzinho lá que mantinha o jornal ali pela Zona Norte. Era qual deles que era? O Gazeta, não? Não era o Gazeta, chamava Tribuna Paulistana. Tribuna Paulistana. E depois eu trabalhei em revista de bairro, uma revista da Vila Mariana. E aí eu já fui trabalhar em revista semanal mesmo. Trabalhei na Isto é Dinheiro, depois disso. E aí eu já caí na economia. Então, mais ou menos, foi acontecendo, mas eu também gostei do caminho, sabe? E economia não é algo que o aluno procura na faculdade de jeito nenhum, né? Imagina, ninguém chega aqui e acha que vai virar jornalista de economia, né? Muito difícil. Mas você vai se
se encantando com aquilo de uma certa forma, porque eu falo para meus colegas, o jornalista econômico, no fim a gente tem uma visão do que é o Brasil inteiro. A gente conhece mais ou menos de cor todas as indústrias, a gente sabe o que o Brasil produz, a gente sabe as crises que estão chegando, por que elas estão chegando, que setores que elas chegaram. Então é uma visão interessante. Eu acho que ele é quase o vizinho da política, mas a economia ela é o motor, né, do que está por trás do que vai acontecer no macro, sabe? Hoje você atua como? Hoje eu sou correspondente de uma agência de notícias, ela se chama Octus, é uma agência de notícias dos Estados Unidos, e a gente cobre situações de crédito e dívida. Então, por exemplo, a gente acompanha processos de recuperação judicial, as brigas entre os credores, os pormenores dos casos. Na verdade, é um jornalismo jurídico e econômico, que no fim eles se encontram. E tem um público específico? Tem público específico e até tem mais agências que fazem isso. Nenhuma é brasileira, mas mais agências fazem isso, a mesma coisa no mundo. Acho que tem umas 3, 4 agências que fazem a mesma coisa. Tenho colegas que fazem a mesma cobertura. É interessante, né? Carol, nem por um sonho você imaginava fazer o que você faz hoje durante o período da faculdade. Imagino que, assim como muitos dos seus colegas, a pessoa entra aqui, agora menos, mas naquela época, vou trabalhar em jornal, vou trabalhar em revista, vou trabalhar em rádio, vou trabalhar em televisão, né? E assessoria também não era algo que, na tua turma, né, pensava-se muito. Estava começando e tal. Você acredita que ainda é importante ter uma formação acadêmica para uma pessoa da comunicação, para uma pessoa de jornalismo? Mas com certeza. Eu nunca parei de estudar, né? Então, eu estou fazendo mestrado agora, acabei o mestrado, estou terminando doutorado agora em Ciências Sociais na PUC também. Legal. Estou estudando como o governo brasileiro, como o governo europeu e os americanos atuam contra as Big Techs, que investigações são essas, e no macro, quais são os impactos que isso tem nas nossas democracias. E por que isso é importante estudar? Porque isso também é um passo pelo novo jornalismo, né? A coisa mudou não no modo de fazer no jornalismo. O modo de fazer continua o mesmo. A gente continua tendo que gastar muita sola de sapato, tem que conversar com muita gente. O principal, a gente continua tendo que apurar informação. Ninguém pode sair por aí divulgando informação errada, ainda mais quem estudou jornalismo. Essa é a importância. Você acha que esse é um diferencial de quem não estudou, por exemplo? Mas, sim, porque a gente entende a importância do que a gente está fazendo, a responsabilidade de informar, que na sociedade democrática é fundamental. Checagem. Exatamente, checagem, confiar nas suas fontes, falar com mais de uma fonte, construir fontes, falar de mais de uma fonte e buscar a informação onde esteja, gastar sola de sapato, telefone. Ter esses instrumentos para apurar uma informação e fazer uma boa reportagem, isso veio daqui, com certeza. E da faculdade de jornalismo. Você vê que quem não fez, dá para atuar na área de informação, não fazendo jornalismo. Mas a gente que fez, a gente tem um olhar diferente sobre a notícia, talvez mais cuidadoso, não, mas com certeza na parte da checagem a gente é mais firme, sabe? Segura a informação até não ter... Enquanto você não tem certeza que aquilo é seguro, que você pode comprovar aquilo, a gente segura a notícia. Então, tem certas práticas vieram daqui. Você citou as Big Techs, né? Vou lembrá-la, como eu lembro a todos vocês, que na época de vocês não tinha nem rede social, né? Qual a importância que elas têm hoje na comunicação? Eu sei que é muito grande, mas eu queria ouvir de você. E como que elas podem influenciar positivamente ou negativamente o jornalismo? Pois eu acho que é mais fácil dizer como elas mudaram o jogo, né? Porque tem uma discussão sobre se elas deveriam ter ali com elas o acesso aos jornais e tal. Tanto que você vê movimentos, né? A Folha de São Paulo
uma certa hora saiu das redes sociais, ou parou de disponibilizar notícias ali, porque por causa exatamente desse debate. E custa. Exatamente, jornalismo é caro, né? Jornalismo você tem que ter o repórter ali saindo para fazer a reportagem, você tem que ter... você tem que segurar, que às vezes isso demora vários dias, então é uma lógica de produtividade também diferente, às vezes demora vários dias, às vezes semanas, na mesma reportagem. E isso contraria a lógica de produção, que é totalmente acelerada, né? Então é uma prática assim meio, ainda vamos dizer, que não muda, né? O modo de fazer não muda, isso a tecnologia não pode fazer. Então a tecnologia está apenas pegando isso de uma forma muito rápida. Mas será que ela está produzindo notícia mesmo? Será que a inteligência artificial vai substituir o jornalista da mesma forma de ligar para as pessoas e checar informação e pegar aquele detalhe que muda tudo, aquele detalhe que explica? Então são coisas que isso eu acho que não vai substituir, sabe? Ainda é pouco tempo, né, que a gente está começando a falar de inteligência artificial de alguns anos para cá, eu acho que nem 5 anos para cá, e no jornalismo, acho que como no entretenimento, eu acho que já tem mais ou menos como vai ser utilizada a inteligência artificial. A gente vai sentir isso, acho que o ano que vem, durante as eleições, né, porque a gente já tem essa questão do áudio e a gente vai entrar fortemente na questão do vídeo também, da imagem e tal. Na tua área, especificamente, a inteligência artificial, ela é utilizada? Como ela é utilizada? Então, é uma pergunta muito boa, porque existem formas positivas de usar essa tecnologia. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles criaram uma inteligência artificial própria. Então, por exemplo, o que facilita no nosso trabalho? Às vezes eu vou escrever sobre determinada empresa. O sistema da minha empresa, eles já têm uma inteligência artificial que eles já me dão todas as informações que eu preciso saber antes de começar a escrever sobre aquela empresa. Ou, por exemplo, se alguém começa a pesquisar sobre algo que nunca viu. A gente tem uma inteligência artificial própria, você pode puxar do próprio sistema, ele já vai te dar um texto muito bem colocado sobre a situação da empresa, onde estão as fábricas, tudo que você precisa saber já vai estar ali. Então, já agiliza exatamente. o caminho, né? Então existem formas assim de fazer a coisa mais, ela pode ser sua aliada, em vez da gente colocar ela como ela vai tirar empregos, que existe esse debate também, claro que tem. Mas na verdade a questão é trazer ela para ser sua aliada muito mais do que achar que o jornalismo vai ser feito por máquinas. Eu não acredito nisso. Que mudanças efetivas você avaliaria aí nesse período todo de 20 e poucos anos que você está formada, além da tecnologia? Quer dizer, que o jornalismo mudou de forma? O que pode se esperar de alguém que está saindo da faculdade agora? Olha, o que ele pode esperar na realidade, né, do jornalismo? Olha, hoje tem outras formas. Eu sou uma otimista também, né? Eu acho que o cara que sai hoje da faculdade, comparando comigo, que saí 20 anos atrás, hoje eu acho que ele vê outras possibilidades que eu também não via, sabe? Então, por exemplo, tem equipes tem novas possibilidades de trabalho em redes sociais, em equipes de influenciadores, tem mesmo esse nicho que eu trabalho, que são as agências de notícias internacionais. Sempre teve então eu sou uma correspondente, sempre teve a figura do correspondente, mas hoje eu acho que ele é mais ágil também, né? Então hoje quem sai da faculdade hoje encontra um mundo mais possível, até para a questão da reportagem. Por exemplo, se você tem uma ideia de reportagem hoje, é possível você passar para algum veículo, sabe? É possível você escrever, sei lá, você oferecer sua notícia para um jornal de fora. E de forma independente. Exatamente, é possível. Se você tem... Isso no jornalismo continua. Se você tem uma boa história para contar, existem mais lugares, talvez, que você pode colocar a sua história sendo uma boa história. Eu acho que tem mais abertura para você contar ela, que não necessariamente os canais que tinham
20 anos atrás, que eram mais restritos e tal. Hoje, acho que é um mundo também mais aberto. Não é só desvantagem, sabe? Tem mais caminhos e Tem um mercado maior, na realidade, né? Você achar o caminho, mas o mercado é bem maior do que na tua época, por exemplo. Muito maior. E também e como a tecnologia pode ser sua aliada nesse sentido, né? Que me permite trabalhar para uma agência de fora, estando aqui, né? Eu sempre achei que eu fosse ser correspondente, mas eu nunca achei que eu fosse ser correspondente a partir do Brasil para fora, né? Carol, você usou outra palavra, que ela ia entrar na nossa conversa de qualquer maneira, que é influenciador. Qual é o papel que essa pessoa tem hoje? É uma mídia? Ele é verdadeiramente uma mídia? Pois é, então o influenciador está ali, o poder deles é enorme, muita gente forma opinião ali, mas tem uma outra coisa que a gente se esquece. Alguém tem que ir lá, e que é o que eu falo para os meus colegas de economia, alguém tem que ir lá e fazer notícia. Alguém tem que ir lá e escrever a notícia do dia a dia, da onde... porque os 6 soldadinhos, né? Onde, quando, como, porquê, quem... Alguém tem que fazer esse serviço de que é a informação básica. Os influenciadores, eles com certeza vão partir desse ponto para frente, né? Eles são super importantes, eles influenciam, até talvez a voz deles é muito maior, a gente nem sabe o alcance que eles chegam, acho que até falta estudo para isso. De repente a gente vê caras que furam a bolha, assim, blogueiros que a gente nunca ouviu falar, que de repente furam a bolha, estão falando de um assunto. Milhões de seguidores. Pois é. Mas o fazer informativo ainda está com os veículos, ainda está com os jornalistas. Você não vê as Big Techs produzindo uma peça de notícia, né, de reportagem e tal. Então ainda está com... O ofício do jornalista ainda está tanto para a Big Tech como para o influenciador, então acho que tem que ser até mais valorizado, sabe? Fazendo uma retrospectiva aí da sua carreira, valeu a pena fazer jornalismo? Nossa, demais. A gente tem acho que a vida do repórter, eu acho que o fazer jornalismo aqui no Mackenzie me deu a possibilidade de ter a vida do repórter, que eu acho que é isso que eu, na verdade, sempre busquei. Hoje eu estudo ciências sociais. É um modus operandi diferente, né? São novas formas, é um outro tipo de estudo, é muito interessante também, mas eu acho que eu não largo o jornalismo, sabe? Eu acho que eu não largo a questão de ser repórter, eu acho que eu não... Sempre tem tô sempre de olho uma boa história para contar, que ela pode vir tanto de uma visita que você está fazendo em algum lugar, ela pode vir da sua própria... da comunidade que você nasceu, pode vir de tanto lugar, e às vezes você mesmo, tudo bem, às vezes eu não consigo contar essa história, mas você passa para alguém que pode ir lá e contar, e cobrir essa história que precisa ser dita. Então, se valeu a pena, é um modo, é tudo pra gente, né? Um modo é como a gente pensa o mundo, na verdade. Legal ouvir isso também, porque a gente fica feliz de saber que de alguma maneira a gente contribuiu para a tua formação e para a formação dos seus colegas dentro do jornalismo e da comunicação de forma geral. Carol, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Acho que assim é bastante enriquecedor também. Fica aí para as gerações alguma dica para quem vai fazer jornalismo, para quem está no curso? Olha, leiam muito, sempre, não deixe de ler, checar as notícias. E a dica principal tenham ideias de reportagem e topem fazer, né? Ir lá contar uma história, se você vê alguém interessante, as narrativas, apostar, né? Vale. A gente está saindo aqui é uma boa escola. Então, quem sai daqui, sai mais ou menos pronto para ir lá e... Encarar, né? Exatamente. Obrigado, Carol. Obrigada a vocês.